Na terceira década do século XIX, começa-se no Brasil um nacionalismo ufano. Estávamos ali pós-independência e os brasileiros ainda estavam, diríamos, magoados, repudiavam qualquer coisa que viesse de Portugal ou do estrangeiro. Deu-se no brasileiro a xenofobia e a lusofobia, aversão a Portugal e ao estrangeiro. Ali um desejo imenso de criar uma identidade nacional. E essa identidade vem através da cultura, né? Elege-se o índio, um elemento que podia representar a nação brasileira propriamente dita, porque era o único elemento nativo, né? O negro era uma coisa ruim e desprezível, o branco era o grande invasor, não, o herói tinha que ser o índio. Mas esse índio vai ser idealizado, vamos dizer que ele era eurocêntrico, não é? Trazia muitas características do cavaleiro medieval europeu, até porque os nossos escritores tinham sido educados pela educação europeia branca e eram brancos, não eram descendentes de brancos e de europeus, não tinha como ser diferente. Idealizar um índio, distanciar um pouco daquilo que ele era, mesmo assim o índio é o elemento que vai realmente criar essa identidade cultural brasileira. Nós temos aí Gonçalves Dias, o primeiro poeta indianista, vai fazer poesia para contar histórias de índio dentro de um aspecto épico, heróico, né? E ali ele marca a primeira geração, a geração ufana nacionalista, que é a geração indianista, que o índio aparece na poesia como herói. Paralelamente a isto, vem a prosa indianista de José de Alencar, que é praticamente o grande precursor desse projeto de nacionalismo, né, de identidade cultural do Brasil. José de Alencar cria a prosa indianista, criando ali a sua bela e grande trilogia entre Iracema, o Guarani e o Birajara, em que os protagonistas são sempre índios, né? E ali deu-se a prosa romântica. Vem-se aí um rompimento da Europa com esse nacionalismo ufano que deu-se no mundo inteiro, com a teoria de George Byron, dizendo que para ser poeta era preciso amar, sonhar e sofrer na vida. Desprezou-se o nacionalismo e abraçou-se ali a poesia intimista, a poesia que vai expressar o sofrimento, a angústia do poeta, a dor existencial deles, não é? E ali passam a cultuar o gosto pela morte e o tédio pela vida. Tivemos no Brasil, como grande expoente dessa poesia, Álvares de Azevedo, né? O nosso grande poeta do mal do século, como foi chamada essa geração, por eles terem perdido a autoestima. No Brasil vai ser marcado por Álvares de Azevedo. Tivemos a terceira geração, que é a geração que rompe com tudo isso, depois que Victor Hugo, na França, publica a obra Os Miseráveis, dá-se aí um marco novo, uma preocupação social. A poesia deixa de ser a expressão do sofrimento, do egocentrismo, e passa a ser agora uma missão social, porta-voz dos fracos e oprimidos. O grande problema do Brasil era a escravidão, então tivemos aí a geração abolicionista liderada por Castro Alves, esse terceiro grande poeta do romantismo brasileiro. Então temos aí quem? Na primeira geração, o destaque de Gonçalves Dias, que é o poeta indianista. Na segunda geração, o poeta do mal do século, Álvares de Azevedo. Na terceira geração, Castro Alves, o poeta abolicionista. E José de Alencar como o grande prosador também indianista. José de Alencar, ele não foi só o prosador indianista, ele foi o grande romancista com todas as vertentes. Ele faz muito bem a prosa urbana, centrada na cidade, no Rio de Janeiro, que era a corte, faz a prosa regional ou sertaneja, centrada nas cidades interioranas, fez a prosa histórica, pegava fatos históricos e transformava em romance, e fechando ali com a prosa indianista. Assim, ele cria o grande projeto nacionalista da literatura do Brasil e da identidade cultural.